noite, queridos. A graça e a paz do Senhor. Queridos, nós estamos reunidos aqui nessa noite, todos, porque reconhecemos que o Senhor Jesus Cristo, por sua graça e por sua misericórdia, nos salvou dos nossos pecados. Somos o povo redimido de Deus. Deus nos salvou e louvamos a Deus por isso, por uma graça tremenda, porque Ele nos resgatou dos nossos pecados. Nós também cremos que o Senhor, em sua bondade, fala aos nossos corações. Portanto, eu convido aos queridos irmãos que abram suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, ó Deus, nos reunimos aqui, o Teu povo se reúne aqui nesta tarde para Te louvar e agradecer ao Teu nome, Senhor. Não somente isto, mas nós, em nossa sequidão, clamamos ao Senhor que fala aos nossos corações, Pai. Como nós cantamos aqui, reina hoje entre nós e usa-nos como vaso de bênção em Tuas mãos, Senhor. Que venha o Teu reino, que faça-se então a Tua vontade, Pai. Ó Deus, somos falhos, somos pecadores, mas entregamos as nossas vidas ao Senhor e suplicamos ao Senhor que por Tua graça e bondade nos alimente. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, antes da leitura do texto, eu queria compartilhar com os irmãos a leitura de uma manchete, a leitura que eu fiz este mês de uma manchete num site de notícias. Igreja lança martelo da justiça por doação de R$1.000, que promete quebrar todas as pedras do seu caminho. A reportagem ainda dizia que a arrecadação da venda desse martelo seria destinada para a construção, para uma grande construção de uma espécie de cidade desta igreja, lá em Guarulhos. Eu creio que não há como nós lermos uma manchete, uma reportagem como essa e não nos lembrarmos automaticamente da venda das indulgências feita pela igreja corrompida no início do século XVI. A igreja vendia o perdão, vendia as indulgências no intuito de reconstruir a grandiosa Basílica de São Pedro. E, curiosamente, amanhã nós fazemos aniversário. Amanhã, a Reforma Protestante comemora 494 anos de existência, 31 de outubro. Então, nós, eventualmente, ligamos a nossa televisão, assistimos às pregações pela rádio, pela internet, e nós assistimos em cadeia nacional a pregação de um evangelho imerso no paganismo e na avareza. E é muito curioso porque este evangelho imerso no paganismo e na avareza se assemelha muito com aquele evangelho imerso também neste paganismo na igreja do século XVI. Então, assim como o Lutero, eu creio que nós ficamos perplexos, eventualmente, com cada novo absurdo que nós ouvimos envolvendo o Evangelho. A pergunta que nós nos fazemos em meio a toda esta podridão que envolve o nome de Jesus é o que é que nós podemos fazer? O que é que nós fazemos? O que é que nós podemos fazer quando o inimigo da fé cristã se declara cristão? Como podemos defender a fé? E o que é que a Bíblia nos ensina acerca disso? Quando nós paramos para ler a epístola que Paulo escreve a Timóteo, as duas, em especial a segunda, nós vamos observar que o jovem pastor Timóteo enfrentou problemas dessa natureza já em seu tempo. É interessante que quando nós fazemos a leitura, nós vamos perceber, eu peço aos irmãos que acompanhem comigo, a partir do capítulo 2, que Timóteo pastoreava a igreja de Éfeso. Naquele contexto, Paulo estava preso, Paulo estava em seu segundo aprisionamento e, portanto, Timóteo estava à frente de Éfeso. Éfeso era uma igreja muito conhecida por Paulo. Paulo sabia dos problemas daquela igreja, então ele instrui Timóteo quanto àquilo que Timóteo deveria fazer no trato desses problemas dessa natureza que nós já falamos aqui nesta noite. E quais eram os problemas da igreja em Éfeso? Bem, queridos, a igreja de Éfeso ela era confrontada eventualmente por homens dentro da própria igreja que se declaravam cristãos, mas que, no entanto, estavam pervertendo a fé de alguns. Paulo, por exemplo, vai chamá-los pelo nome, Himeneu e Fileto.
Então, estes homens, por conta do seu mau testemunho e por estarem corrompendo e pervertendo a fé de muitos, estavam gerando discussões teológicas na própria igreja. Pessoas com ensino errado estavam levando os próprios crentes a discutirem teologia diante da própria igreja. E essa discussão teológica dentro da igreja estava prejudicando, subvertendo, segundo Paulo, a fé daqueles que presenciavam essas discussões. Então, acompanhe comigo, capítulo 2, versículos 14 até o 17. Paulo vai dizer, versículo 14: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante a Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Versículo 16: evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. 17: além disto, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da fé, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Então, observe, queridos, eram homens que se declaravam cristãos dentro da igreja, pervertendo a fé de muita gente. E em meio a tudo isso estava o jovem pastor Timóteo. E talvez por conta da sua juventude, da sua impulsividade, Timóteo se via desafiado a defender a fé, a defender a integridade do Evangelho, a pureza do Evangelho. Então, muito possivelmente, o próprio Timóteo estivesse participando dessas discussões, dessas contendas entre a igreja. Tanto é que no versículo 24, eu peço aos irmãos que acompanhem comigo, versículo 24, Paulo falará o seguinte a Timóteo: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Timóteo, não é próprio ao servo de Deus ficar batendo boca dentro da igreja, ainda que seja necessário defender a fé. Não é próprio. O servo do Senhor ele precisa ser brando, muito educado, precisa ser paciente. A questão que eu creio que se passava na mente de Timóteo, a pergunta que ele poderia fazer é a seguinte: mas Paulo, como é possível manter a paciência, manter a calma, como é possível evitar a briga diante de homens dentro da igreja que se declaram cristãos e que estão pervertendo a fé de muita gente? É nesse quesito, queridos, é nesse instante que Paulo, ele crê, ele entende que Timóteo, ainda jovem, precisava ter uma coisa muito clara em sua mente. Paulo, então, ele vai esclarecer a mente de Timóteo. Ele vai ensinar Timóteo acerca de 3 coisas, que é justamente o que se encontra no capítulo 3. Primeiro, Timóteo precisava entender que ele estava vivendo os últimos dias. Segundo, Timóteo tinha que entender que esses últimos dias incluiriam tempos difíceis. E terceiro, Timóteo precisaria entender que esses tempos difíceis se tornariam difíceis por conta da ação de homens maus que iriam ter a forma de piedade. Acompanhe comigo, queridos, a leitura do capítulo 3. Sabe, porém, isto, é como se ele dissesse: Timóteo, entenda isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos, na mente, réprobos contra a fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Eu peço licença aqui aos irmãos para projetar uma imagem.
Os irmãos estão vendo o que aqui comigo? O que é que nós estamos vendo aqui, queridos? Se os irmãos olharem com um pouco mais de atenção, vão perceber que é um boneco. Tem forma de bebê, não tem? Tem os olhinhos do bebê. Tem a mão muito parecida com a do bebê. No entanto, é um boneco. É a mesma coisa que Paulo está falando aqui. É disso que Paulo está falando. Homens que, de fato, parecerão ser uma coisa, no entanto, serão outra coisa. Terão forma, aspecto de uma outra verdade. É interessante porque quando Paulo descreve estes homens, ele está se referindo, ele tem em sua mente, por exemplo, homens como Himeneu e Fileto. Homens arrogantes, blasfemadores, corrompidos, aqueles homens que estavam fazendo aquele estrago dentro da igreja de Éfeso. Aí alguém pode perguntar, mas como é possível? Será que realmente é possível alguém ser egoísta e ter forma de piedade? Será que é possível alguém ser cruel, ser desobediente aos pais, inimigo do bem, implacável, e ainda assim ter forma de piedade? Queridos, quando nós trazemos isto para a realidade dos nossos dias, nós vamos perceber que era possível sim, que é possível sim. Nesse exato instante, queridos, salões, templos, galpões, igrejas estão lotadas de pessoas, por exemplo, que não estão buscando a glória de Deus. Em suas mentes sequer passa a engrandecer e glorificar ao nome de Deus, creiam nisso. Templos lotados de pessoas que estão atrás de uma cura, de um milagre, de uma prosperidade. E aí eu pergunto aos irmãos, queridos, isto é piedade ou egoísmo? Pode ter um aspecto de piedade, pode parecer muito santo você se levantar muito cedo, ir para o seu culto todos os dias às 6 horas da manhã. Mas se você vai buscar ao Senhor por conta dos benefícios que a fé pode te dar, não pela glória do Senhor, não para engrandecê-lo, você está sendo um tremendo egoísta. É um pouco do que Paulo está falando aqui. Há um teólogo chamado Eugene Peterson, e ele dirá o seguinte: no momento em que começamos a proclamar a fé em termos de seus benefícios, não fazemos nada além de intensificar o problema do ego. Isso não passa de egoísmo. É interessante porque egoísmo é justamente a palavra que encabeça aqui a lista de Paulo, mas Paulo vai mais avante, e aqui eu separei algumas imagens para nossa reflexão nessa noite também. Paulo dirá: pode passar. Isso. Paulo dirá, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, tendo forma de piedade. Eu separei aqui, queridos, para nossa reflexão, um folheto, um convite de uma igreja, por exemplo, né? Os 7 segredos para o homem ficar rico, segundo a administração de Jesus. E ele explica mais à frente, as 3 bênçãos produzidas por João 3,16, multiplicação, ressurreição e Pentecostes. Nós conhecemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então a pergunta é, onde é que esses homens conseguiram achar dinheiro neste versículo? Mas observem, eles estão convidando-nos a descobrir as bênçãos e o dom de adquirir riquezas. E tem mais uma imagem, que é aquela que está logo aqui embaixo, o patrimônio celestial, por exemplo, de alguns líderes espirituais. Então, nós podemos ver que, no fim das contas, um casal que se declara evangélico, por exemplo, possui 19,2 milhões de reais em seu banco, em seu caixa, em sua poupança. E aí eu pergunto, queridos, isso se assemelha mais à piedade ou à avareza? É disso que Paulo está falando. No fim dos tempos, os homens terão a aparência de piedade, no entanto, estarão cheios da avareza. Aqui ao lado eu coloquei mais 2 outras imagens para a nossa reflexão também. O homem, um pastor que faz a seguinte oração: receba a minha oração de poder. Queridos, até mesmo no momento de nós darmos a nossa bênção, precisamos ter cuidado, o Senhor te abençoe. E logo abaixo, uma outra oração: Senhor,
eu determino as bênçãos para a minha vida, determino a minha casa, o meu carro, a minha ungida, eu determino. Queridos, isso se assemelha mais à piedade ou à arrogância? Nos últimos dias, os homens serão arrogantes, tendo forma de piedade. E é isso que Paulo nos diz aqui. Umas duas imagens que eu queria compartilhar com os irmãos. Paulo continua, e ele falará: os homens também serão desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, tendo forma de piedade. Eu achei essa reportagem também na internet que eu achei muito interessante. Mulher protesta contra a igreja. No último parágrafo, os irmãos podem ver comigo. Sueli alega que seu filho, de 17 anos, após ingressar na igreja, deixou de ter uma vida saudável e teme que ele pare de estudar. Botaram na cabeça dele que ele vai ficar rico, diz a mãe. Então, observem, queridos, a igreja, que nesse instante deveria entrar como instrumento de conciliação familiar, acabou sendo uma pedra de tropeço nessa casa. A mãe está preocupada com o seu filho. O filho quer ir à igreja e tornou-se um grande problema porque botaram na cabeça do menino que ele será rico. Desobediência aos pais sob forma de piedade. Ainda uma última reportagem, e essa é quase que apelativa, mas mulher mata e esquarteja os pais para pagar o dízimo. Mulher matou o pai por eles terem se recusado a dar o dinheiro para o pagamento do dízimo. Os homens serão desafeiçoados, tendo forma de piedade. O termo desafeiçoamento quer dizer literalmente sem afeição natural. É aquela afeição que os pais têm com seus filhos. E os homens serão desafeiçoados sob a forma de piedade. Pai, quero te agradecer por estarmos aqui. Sabemos que nós somos falhos, somos imperfeitos, mas o teu sangue nos purifica. Pai, nós somos gratos pela vida do Durval, ter sido instrumento de bênção para nossas vidas, para a nossa cidade. Tantas são as investidas, Senhor, de homens malignos contra a vida dele. E ao fim a oração termina: o Senhor é a nossa justiça. É uma bela oração, não é, queridos? Uma bela oração. No entanto, nós conhecemos esse caso, né? O escândalo que envolveu deputados evangélicos lá no Distrito Federal, o mensalão do DEM. Então, observe, queridos, esses homens aqui, ditos evangélicos, líderes de igrejas, haviam acabado de roubar e estavam enchendo as suas meias e as suas calças com dinheiro, com dólares. Eles acabaram de roubar, tinham acabado de aceitar a propina e logo após isso fizeram essa belíssima oração aqui. Queridos, é disso que Paulo está falando. São homens de todo corrompidos e que possuem a forma e o aspecto de piedade. É isso que Paulo nos ensina quando fala no versículo 5. São homens tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. É forma sem poder. É aparência externa sem transformação de vida. É fé sem obras. Fé sem obras. Religião hipócrita. Piedade sem poder. Amados, a primeira lição que nós aprendemos aqui, não é a lição principal, mas nós podemos aprender com esse texto, é que nós devemos ter muito cuidado também com a hipocrisia religiosa. Nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos confessar os nossos pecados, mas após a nossa confissão de pecados, precisamos lutar contra o pecado. Precisamos lutar para praticar a nossa fé. Toda vez que nós confessarmos nossos pecados, mas voltarmos às práticas deles, nós nos assemelhamos a este grupo que Paulo descreve aqui. Avarentos, egoístas, hipócritas religiosos. Nós nos lembramos como o próprio Senhor Jesus Cristo foi tão duro com estes homens quando esteve entre nós. Mateus 7, versículo 23, dirá o seguinte: muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade.
Amados, definitivamente, nós somos salvos pela fé. Mas é curioso porque a Bíblia também nos ensina que, apesar de sermos salvos pela fé, é quanto às obras que nós seremos julgados. Nós somos salvos pela fé, mas é quanto às obras que nós seremos julgados. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Você pode botar bem grande no topo da sua igreja: Jesus Cristo é o Senhor. Você pode professar que Jesus Cristo é o seu Senhor. Você pode carregar a Bíblia debaixo do braço. Você pode acordar às 6 horas da manhã para ir para a igreja todos os dias. Mas se ainda assim você possuir uma vida de iniquidade, ao fim da sua vida, você ouvirá isso aqui da boca do Senhor Jesus Cristo: aparte-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. É disso que Paulo está falando, queridos. E como é que Timóteo deveria lidar com essas pessoas? Versículo 5, a parte B, vai dizer o seguinte: foge também destes. Foge também destes. Então, Timóteo já foi esclarecido. De fato, haveriam e há homens que nos últimos dias serão impiedosos sob a forma de piedade. Parecerão crentes, mas não serão. E como Timóteo deveria lidar com essas pessoas? Timóteo deveria fugir. Fugir destes. Destes quem, queridos? Será que Paulo está dizendo que Timóteo deveria fugir dos egoístas, dos avarentos e dos pecadores? Será que nós devemos fugir dos pecadores? Há uma grande confusão aqui. A Bíblia, em momento nenhum, ensina que você deve fugir dos pecadores. Pelo contrário. Você deve ir atrás deles. Jesus fazia suas refeições com publicanos e prostitutas. Mas o princípio bíblico aqui é o de que você deve fugir de pecadores que possuem a face, a aparência, a forma de piedade. É o que eu vou chamar aqui de pecadores religiosos. Pecadores religiosos. Quanto aos pecadores religiosos, fuja. Fuja. Essa deve ser a sua reação diante desses homens. E é isso que Paulo explica aqui. O que é que ele quer dizer com fugir? Ora, não é muito difícil. Se eu falar ao presbítero Sérgio: presbítero, fuja de fulano de tal, o que é que eu quero dizer com isso? Mantenha-se longe. Afaste-se dessa pessoa. Não comungue com ela. E assim é que deve ser. Devemos expurgar essas pessoas. E devemos nos manter longe também delas. Este é o princípio. E assim é que Timóteo deveria agir. E por que Timóteo deveria fugir? Versículo 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, é que Timóteo deveria fugir deste grupo maior de pecadores religiosos, porque dentro deste grupo maior havia um subgrupo específico dos homens que enganavam mulheres pecadoras. Ou nós podemos dizer aqui de homens aproveitadores e enganadores, ou também conhecido como falsos mestres e profetas. Devemos fugir dos pecadores religiosos, porque neste grupo se incluem, de fato, os falsos mestres e os falsos profetas. E o que é que eles faziam? Penetravam sorrateiramente nas casas e conseguiam cativar mulherzinhas. Esse termo cativar aqui, ele poderia ser traduzido também por encantar, conquistar. Eram homens que entravam sorrateiramente. Muito provavelmente, eles esperavam o marido dessas mulheres irem trabalhar, e no contexto onde as mulheres não recebiam muita educação, muita atenção por conta do machismo, eles entravam naquelas casas e conquistavam, encantavam aquelas mulheres com um evangelho distorcido, um evangelho falsificado. Mulheres escravas, mulheres viciadas no pecado. Então, não era muito difícil você conseguir enganar uma mulher como essa. Bastava você dizer a ela que o pecado que ela tanto gostava de cometer não é tão pecado assim. Um evangelho completamente distorcido que cativava a mente daquelas mulheres. Recentemente nós soubemos, por exemplo, de uma reportagem que chocou o meio evangélico, né? O líder da Igreja Apostólica Aldo Bertoni teve sua prisão decretada pelo Ministério Público em São Paulo.
o líder de uma grande igreja lá em São Paulo. Ele teve sua prisão decretada pelo Ministério Público porque descobriu-se que ele abusava sexualmente há anos de muitas mulheres em sua igreja. Hoje descobriu-se que ele abusava sexualmente de mais de 100 mulheres. Eu pergunto a vocês, como é que uma mulher consegue se deixar enganar por um homem espiritual a ponto de se deixar violentar sexualmente? Parece muita ingenuidade, mas não é, queridos. É que esses homens são muito astutos mesmos. Eles conseguem enganar. Mulheres, por exemplo, desesperadas. Neste caso aqui, por exemplo, esse Aldo Bertoni, ele dizia que a cura saía de dentro dele, depois do ato sexual. Então imaginem vocês, mulheres doentes, ou então com alguém muito doente em sua família, desesperadas, que fariam de tudo e eram então enganadas. Neste quesito, só abrindo parênteses aqui, isso nos lembra o caso de Adão e Eva, quando Eva foi enganada por Satanás. E aí nós perguntamos, será que há alguma coisa específica aqui com relação ao sexo feminino? Né? Eu não posso afirmar isso com certeza, mas uma coisa é certa, as mulheres são mais abertas do que os homens. Isso não é um defeito. Os homens são mais fechados do que as mulheres. Então, nesse quesito, é sempre bom a mulher ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado. E os homens cuidem de suas mulheres também. Pois bem, queridos, eles então cativavam essas mulheres. E qual era o resultado de tudo isso? Versículo 7. Aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Pessoas que aprendiam muito, pessoas que queriam aprender muito, que estavam sempre estudando, aos pés de um pastor, de um líder espiritual do seu tempo, mas que não aprendiam nada. O que nos ensina que é possível você ter anos de igreja, anos de igreja, e não aprender coisa alguma. Por quê? Porque tudo o que elas aprendiam era o evangelho distorcido. Era mentira. Era mentira. Você pode ter muito tempo de estudo, mas muito tempo de estudo não é sinônimo de aprendizado se você estiver aprendendo tudo errado. E isso nós podemos deduzir do texto que está escrito aqui. Mas talvez a principal lição, queridos, até este momento aqui, é a lição de que nós devemos ter cuidado, porque os falsos mestres, eles são cativantes. Eles são cativantes, eles possuem a forma de piedade. Eventualmente, nós podemos ter a imagem do falso mestre completamente distorcida da realidade. Mais uma vez, eu trouxe alguns exemplos aqui, vou pedir o auxílio do Data Show. Até aí. Observe esse homem. Um senhor com a Bíblia na mão, não é verdade? Sorridente, simpático, terno e gravata. Carrega a Bíblia na mão. Fala como nós falamos, é a mesma linguagem evangélica. Este homem, na semana passada, ele havia, não sei quantos aqui souberam disso, mas ele profetizou a vinda de Jesus, né? Ele marcou a volta de Jesus para o dia 21 de outubro, semana passada, Harold Champlin. Já era a segunda vez que esse homem aí profetizou a volta de Jesus e Jesus não voltou. Queridos, é um falso profeta. Em Israel, esse homem já teria sido apedrejado. Se você fizesse uma profecia e ela não se cumprisse, você era morto. Ele possui o aspecto. Ele tem a forma, mas não é. Talvez você tenha a imagem do evangelho ou do falso profeta assim. Não sei quantos estão enxergando aí. O Henry Christie. Esse homem não é falso profeta, esse homem é um palhaço. Me perdoe a sinceridade. Ou então você tem a imagem do falso profeta assim, com a cara de maligno ali. Mas é assim que eles se parecem. Ó. Eles batem de porta em porta, eles estão com a Bíblia na mão, se vestem como nós se vestimos, mas ensinam um evangelho completamente distorcido. A aparência que os falsos profetas têm de cristãos é o que os torna tão perigosos. De modo que a lição principal disso tudo
é que nós devemos fugir dos religiosos hipócritas, porque dentre eles estão os falsos mestres. Eu queria concluir essa mensagem lendo novamente com os irmãos o versículo 8 e o versículo 9 do capítulo 3. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todos corrompidos em mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Quem eram Janes e Jambres? Janes e Jambres eram os encantadores, os magos, que estiveram ao lado de Faraó, quando Moisés foi diante de Faraó pedir a libertação do povo do Egito. Sob o poder de Deus, Moisés jogou o seu cajado, e o cajado se tornou uma serpente. E Janes e Jambres jogaram o cajado deles, e o cajado deles se tornou uma serpente também. Quando eu leio esse texto, eu me pergunto, como é que esses homens conseguiram transformar um cajado numa serpente? O de Moisés foi poder divino. E com que poder foi que esses homens conseguiram transformar um cajado em serpente também? Eu não sei. Pode ter sido o poder do diabo, ou então uma mágica. Mas o que Paulo está dizendo é que em meio a esses homens estão os impostores. São homens impostores, fingidos, e homens que de fato são resistentes, inflexíveis quanto à verdade. Fuja deles, porque você não vai conseguir corrigi-los. Eles são completamente corrompidos em sua mente. Quando alguém é completamente corrompido, essa pessoa não se deixa nem sequer corrigir. Não se deixa nem sequer corrigir. Mas Paulo consola Timóteo. E esse é o nosso consolo também. Versículo 9. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Assim como Janes e Jambres foram envergonhados, cheios de tumores depois, se encheram de tumores como todo o povo do Egito, estes homens também serão envergonhados, e cedo ou tarde a máscara cai. Toda semana nós assistimos um noticiário, um escândalo novo no meio evangélico, e a polícia está atrás de muita gente aí. Grandes líderes já foram desmascarados. E cedo ou tarde, a máscara cai. Para concluir, eu queria citar algumas palavras de John Stott. John Stott dirá, todo aquele que ultrapassa... Perdão, queridos. John Stott dirá, em nossos dias, ficamos às vezes angustiados, com razão, é claro, por causa dos falsos mestres, que se opõem à verdade e perturbam a igreja. E especialmente por causa dos métodos astutos e enganosos desses mercenários religiosos clandestinos. Mas não temamos. Pode ser que o erro se alastre e fique popular por algum tempo, mas não irão avante. Por fim, terá de vir a luz e a verdade será certamente restabelecida. Amados, durante toda a história da igreja foi assim. Homens, declarando-se cristãos, levantaram tentando perverter a fé de alguns. Mas Deus preservou. Deus tem preservado. E Deus preservará a sua verdade, o verdadeiro evangelho, na verdadeira igreja, até a volta do Senhor Jesus. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor possa, no nome de Jesus, abrir os nossos olhos espirituais, dissipar das nossas mentes todas as trevas e também dos nossos corações, Pai, toda a ingenuidade. Que nós possamos zelar pela Tua palavra, pela pureza do Evangelho. E com o discernimento que o Senhor pode nos dar, nós te pedimos que possamos, de fato, Senhor, identificar irmãos e inimigos. Que nós tenhamos a perspicácia, Deus, de desmascarar impostores. E que, acima de tudo, Deus, nós tenhamos a intrepidez e a astúcia para nos afastarmos dessas pessoas, Senhor.
Ó Deus, que o teu nome seja glorificado acima de tudo e de todos, e que a verdadeira piedade venha prevalecer diante de nós para a tua própria glória, Pai. Nós te pedimos que o Senhor possa fortalecer a tua igreja. Fortalece-nos, Deus, segundo a tua palavra. Assim nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.